Olá, queridos irmãos. Para iniciarmos mais essa conversa, mais essa troca de reflexões, vamos elevar os nossos corações, os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, agradecendo por esta oportunidade, que o consolo possa chegar aos corações mais aflitos, que essa conversa de hoje possa tocar os sentimentos, possa nos revigorar a alma, que possamos sentir as boas vibrações da espiritualidade superior a nos guiar pelos caminhos do bem. Obrigado, Pai, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos consola. Muito obrigado por essa bênção. Que o Senhor nos guie hoje e sempre. E assim seja. Quero mais uma vez agradecer à Messe de Amor por nos dar mais uma oportunidade de estudo, de conversa, de reflexões, pois é só dessa maneira que conseguimos nos manter como o Cristo nos aconselha, nos mantermos vigilantes, orai e vigiai. E através do estudo é que encontramos mais um ensejo de ampliarmos os nossos conhecimentos e, sobretudo, colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. A doutrina espírita, essa doutrina abençoada, trazida pelo Cristo, encarnada aqui por Kardec, que nos legou a sua codificação. Para os amigos que têm interesse, podem começar a estudar o Livro dos Espíritos, né? E na sequência toda a codificação, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao todo são 5 livros para conhecer a doutrina. Você não precisa deixar a sua religião de lado, da qual você abraçou, para estudar a doutrina. Uma das maravilhas desta doutrina maravilhosa é que você pode continuar na escola religiosa em que nasceu e pode estudar os livros da codificação, os romances psicografados pelo nosso amado Chico e tantos outros livros também psicografado por outros médiuns. E a doutrina espírita nos traz essa bagagem excelente de conhecimentos, sobretudo o objetivo maior dessa doutrina é o consolo. Consolar através da certeza. Certeza esta obtida pela comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma. Então, os nossos amados que já partiram antes de nós, vivem. Eles vivem. E temos a certeza de um dia encontrá-los. Então é esse o consolo que a doutrina espírita nos traz. Todo conhecimento nos faz alargar ainda mais, ampliar os horizontes do conhecimento. Porque sim, é necessário para que a gente saia da ignorância, que a gente estude,
que a gente reflita sobre os ensinamentos de Jesus. E a nossa doutrina traz o Cristo límpido, traz o Cristo como Ele é, através dos livros, da codificação e todas as outras obras da doutrina. Para hoje, o nosso estudo, a nossa leitura, as nossas reflexões serão acerca das nossas afeições que nos resgatam. Afeições essas que são os afetos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos traz na família um bebê. E esse bebê tão lindo pode ser um afeto que veio te resgatar. É verdade. Então, nós vamos ler aqui e ao decorrer da leitura vamos reflexionando como que esses resgates de afeições acontecem a partir do mundo espiritual, os encontros que lá acontecem, todo o planejamento encarnatório para que o resgate aconteça aqui na Terra. E muitas vezes esse resgate vem como uma semente no coração, porque acontece de não enxergarmos de pronto naquele bebê, naquela criança que chega na família, uma maravilha do Senhor, de Deus, que nos traz essa chance de ver a vida acontecendo, se renovando, se iniciando, nos motivarmos a melhorarmos, sermos pessoas melhores, errarmos menos, em prol de sermos melhores e através dos exemplos para esse novo ser que chega na família. Então, quero iniciar aqui a leitura do começo aqui do nosso estudo. Nós conseguimos captar 2 pérolas das obras espíritas. Uma delas é do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Nesse livro Renúncia conta a história de um belo resgate. Aliás, eu não vou dar spoiler aqui, eu não vou contar o final. Eu vou deixar aqui meio que subentendido os detalhes da história. Mas esse caso acontece já lá no mundo espiritual. E o Emmanuel, no seu rico vocabulário de detalhes, ele deixa muito claro, ele dá com uma riqueza de detalhes os lugares, as situações. Então aqui ele inicia a narração falando assim: o capítulo 1, Sacrifícios do Amor. A paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe nas linhas escuras do quadro melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Fazia frio,
agravado pelas rajadas fortes do vento úmido, que soprava rígio, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Entretanto, ouviam-se vozes que a ventania quase abafava, como de prisioneiros cheios de expectação e de esperança. Em singular e sombrio recôncavo, pequeno grupo de espíritos culposos comentava largos projetos de atividades futuras. Suas túnicas exóticas e grandes capuzes pareciam identificá-los como estranhos ministros de um culto ignorado na terra. Alguns se revelavam inquietos, taciturnos, outros deixavam transparecer nos olhos enorme desalento. Agora, dizia um que evidenciava a posição de relevo, necessitamos renovar ideias, imprimir novo impulso à nossa decisão enfraquecida. O passado vai longe e faz imprescindível arregimentar todas as forças para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede oportunidades de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo, e firmemo-nos nos santos propósitos do triunfo. Quantos anos temos perdido em amarríssimos sofrimentos, no plano dos remorsos devastadores? Recordemos as angústias da via expiatória e agradeçamos a Deus o ensejo de voltar às tarefas purificadoras. Esqueçamos a vaidade que nos envileceu o coração, a ambição e o egoísmo que nos torturaram a alma ingrata, e preparemo-nos para as experiências justas e necessárias. A voz do locutor, porém, embargava-se, afogada em lágrimas. A lembrança dolorosa do passado empolgava o grupo de antigos sacerdotes desviados do nobre caminho que o Senhor lhes havia traçado. Iniciara-se a troca de impressões. Entre todos, alguns expunham dificuldades íntimas, outros comentavam a intenção de trabalhar devotadamente até a vitória. Aí um deles objetava dessa forma: o que mais me impressiona é o fantasma do esquecimento do passado que nos obscurece o espírito lá na Terra. Antes da experiência, aqui no mundo espiritual, arquitetamos os projetos de esforço, dedicação e perseverança. Somos muito ricos de preciosas intenções, mas chegado o momento de executar, revelamos as mesmas fraquezas e incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Então, um deles aqui está preocupado com a questão do esquecimento do passado. Muitos de nós não acreditamos na reencarnação em virtude de que não lembramos das nossas existências anteriores, mas Kardec vem nos socorrer a essa questão do esquecimento, o porquê que é importante deixarmos as nossas lembranças e guardarmos apenas breves intuições do que nós fomos no passado. Na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem sem transição saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado
ele é mais senhor de si. E Kardec ainda continua. Como pode o homem ser responsável por atos a resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E os Espíritos dão uma lição aqui para todos nós. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às da que soube aproveitar, às da que não soube aproveitar, ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levar a reparar suas faltas. Aqui seria o nosso anjo da guarda, né? Que nos acompanha desde sempre, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas que incorreu. Tendes essa intuição do pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebesse de vossos pais, quando na verdade é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizesses culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende, sobe, cresce na hierarquia dos espíritos ao voltar para o mundo espiritual. Então é uma grande lição, né? Nós temos como intuição a ideia do bem e do mal, do que devemos fazer, do que não devemos, né? E na nossa narrativa aqui, o nosso personagem que aqui estava questionando, né, a questão do esquecimento, que nos traz muito pavor esquecermos de tudo e recomeçarmos novamente, como se fosse sempre do zero. Pólux vai trazer aqui o esclarecimento. Na verdade, ele vai falar tudo o que a gente acabou de relatar aqui com a questão 392 e 393. Pólux ele vai dar esse esclarecimento para o seu colega aqui, Menandro, como se o próprio já soubesse de todas essas questões, e nem existia espiritismo na época ainda. Essa época aqui se dá no século XV, e eles vão ter que enfrentar todas as dificuldades desse século, como as inquisições, Inquisição espanhola, todas aquelas dificuldades de epidemias, né? E Pólux vem trazer todo esse conhecimento, vem esclarecer o amigo dele. Ele fala assim: amigo Menandro, mas onde estaria o mérito se o Criador não os felicitasse com esse esquecimento temporário? Quem poderia guardar o êxito desejável
defrontando velhos amigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança, sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. De ódios perpétuos. E Menandro ainda continuava a objetar, falando que ainda estava com medo dessa questão do esquecimento. E Pollux ainda, trazendo todo o seu conhecimento, continua esclarecendo. Mas como aprenderias a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho, sentindo nele a presença de um inimigo figadal? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchaste nos outros tempos, induzindo-a ao meretrício e às aventuras infames? Não percebes no esquecimento terrestre uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? E Pollux, naquela região onde eles se encontravam com outros amigos, fazendo esse planejamento entre eles, das esperanças de obterem êxito na reencarnação, ele continua esclarecendo de uma maneira assim muito intelectual, muito inteligente, o que nos fez pensar que, como um espírito de tão elevada desenvolvimento intelectual se deixa cair em erros. Ao que Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 365, vem me socorrer. Diante do desenvolvimento intelectual, e o Kardec pergunta assim: por que é que alguns homens, pessoas, muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, que é o caso aqui do nosso Pollux? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro em moralidade. O ideal é que seria os dois, as duas asas, a inteligência, a parte intelectual, ao mesmo tempo a asa do sentimento da moralidade. Mas infelizmente o que a gente desenvolve antes é o intelectual, por ser talvez menos difícil, porque o intelectual, para você desenvolver, basta você e você mesmo, sozinho, estudando, lendo livros. De alguma forma você consegue desenvolver a parte intelectual. Agora, o moral é muito mais difícil, porque requer o desenvolvimento das virtudes do espírito, requer a convivência com os seres humanos, sobretudo aqueles mais difíceis, para te provar, para que você desenvolva essa bagagem de paciência, serenidade, abnegação, resignação, o perdão que muitas vezes nós confundimos que seria a liberdade do outro perdoado, quando na verdade, quando conseguimos perdoar de coração, estamos nos libertando
do sentimento de angústia, de ódio, de vingança. Então o perdão faz bem para nós mesmos, para quem perdoa. Continuando a nossa narrativa, Pólocos, nosso amigo aqui, Pólocos, lá no mundo espiritual, nessa região aqui trevosa, onde eles se encontram, ele continua conversando aqui com Menandro, seu colega, e vários outros. E em dado momento dessa palestra que eles estão discutindo e estão planejando, eles sentem algo diferente, uma animação, uma esperança diferente, e mal percebem que na verdade é um espírito luminoso que se desprende das estrelas do céu, chega a tocar a superfície e ao tocar toma essa luz a forma humana. Nesse instante, a entidade amorosa que eu insistia pareceu orar intensamente. Essa entidade luminosa que veio dos céus, despendendo um notável esforço para se lhe tornar visível. Então ela, no seu formato de luz, como Jesus nos aconselha, brilhe a vossa luz, esse ser que veio dos céus, que é a Alcione, ela estava já num orbe muito mais evoluído, já tinha evoluído tanto que suas afeições, seus afetos ainda estavam chumbados nos erros, nas dificuldades, ainda desenvolvendo só a parte intelectual aqui na Terra, e ela já havia desenvolvido intelectual e moralmente. Então ela veio com essa missão para tentar resgatar alguns corações amados aqui na Terra, e um deles, no meu ponto de vista, o mais endividado era o Pólocos. E nesse momento ela tenta, com muito esforço, se tornar visível para ele. Gradualmente extinguiam-se os raios de luz que a envolviam em reflexos divinos. A sombra da paisagem cercou-a inteiramente, e uma jovem de singular beleza tocou o penitente nos ombros, num gesto de ternura encantadora. Então, lá no mundo espiritual, eles planejam todas as dificuldades daqui da Terra, onde Pólocos planeja reencarnar novamente como um sacerdote e passar por todas as vicissitudes desta questão de não ter um lar próprio, de não ter uma família, para lhe dar valor a que um dia ele desprezou, e ela encarna junto com ele. Ela passa por todos os tipos de dificuldades, embora lá no mundo espiritual, no plano de luz onde ela se encontrava, o seu mentor espiritual lhe aconselha, falando que muitos dos que saem dali, daquele planeta de luz, e vão em missão de resgates das afeições, retornam com débitos, pois ainda não são espíritos puros, estão em mundos felizes, mas ainda não estão participando dos mundos celestiais. Porém, Alcione chega aqui na Terra, encontra Pólocos, e a narrativa é encantadora. Eu não vou falar o final, eu vou deixar aqui um gostinho da obra para vocês lerem, e eu confesso que
foi a primeira vez assim que realmente eu me emocionei muito no final do livro, pois conclui-se de uma forma tão diferente que deixa nas entrelinhas uma interrogação. Será? Será que houve o resgate? Então vocês vão ter que descobrir. E no nosso último e segundo caso, o nosso querido André Luiz, que ditou para o nosso amado Chico e as suas mãos escreveram. André Luiz, ele sempre participava das expedições aqui nos umbrais, nas áreas trevosas, porém no umbral mais grosso, como costumamos estudar, mais escuro, mais espesso, onde entidades mais trevosas permanecem por milênios, ele não tinha acesso ainda por não ter a preparação devida para estar executando tarefas de resgates nesses ambientes. Porém, no limiar desses abismos, a irmã Cipriana, uma das entidades iluminadíssimas da colônia espiritual do nosso lar, orienta-o para que nessas paragens, nesses limiares, ele encontraria, junto com o seu assistente Calderaro, porque André Luiz sempre estava acompanhado em suas expedições por uma equipe, e ele, com uma visão de estudo e de planejamento, sempre estava amparado. Então, ele vem com essa equipe, irmã Cipriana continua a percorrer com a sua outra equipe os abismos infernais dos umbrais. E André Luiz permanece ali com o seu assistente, numa região de muita dor também. E ele começa os seus estudos, as suas perguntas, suas indagações ao assistente, o porquê de tanto sofrimento naquela região, quando eles encontram em certo ponto daquela planície vasta, como se fosse um pântano cheio de lodo, aquela névoa rasteira onde você não consegue enxergar quase nada, a luz não consegue penetrar. E ali nessa região ele encontra um grupo de velhinhos muito nervosos, desesperados, abraçando o lodo e levando de encontro ao peito, pensando, imaginando que aquilo era ouro. Um deles gritava, esbravejava, falando que eles tinham que proteger toda aquela riqueza, pois estava à mercê de ladrões. Porém, nesse concerto, nesse conjunto de pessoas que ali se encontravam desesperados por guardar o dito ouro, abraçando o lodo, lama, existia um velhinho em que interrogava: meus amigos, será que não estamos sendo vítimas de um grande engano? Estamos há tanto tempo longe de casa. Cadê os nossos familiares, os nossos amigos? Estamos aqui há quanto tempo perdidos? Quando esse velhinho pronunciava essas palavras, André Luiz se perguntou: o louco é aquele velhinho ou sou eu? Porque eu estou reconhecendo nessa voz o meu antigo avô paterno, Cláudio. E eis que um colega dele ali, estavam mergulhados no lodo, na lama, pronuncia o nome. Diz assim: Cláudio, não se perturbes tanto, nós vamos encontrar um lugar para esconder esse nosso ouro.
Quando o nome do avô dele é proferido, André Luiz cai em prantos por estar observando a situação em que se encontra o seu avô. Por 40 anos ele permanecia naquela região, abraçando lodo, pensando que era ouro, dinheiro, pois na sua encarnação anterior ele conquistou a riqueza, conquistou muita riqueza, muito dinheiro, de todas as formas possíveis, passando por cima de pessoas, relegando a irmã adotiva à escravidão, abandonou a irmã, na verdade, e retirou a possibilidade, os direitos dela de gozar da herança dos pais, já que ela não era filha de sangue. E ele cada vez mais ganhando, conquistando, sempre à custa alheia. E o resultado foi esse. Ao desencarnar, foi para o lugar da onde ele conquistou durante a sua encarnação. Todo o ouro conquistado na terra se convertera em lamas. Então o assistente de André Luiz logo entendeu toda a situação e também compreendeu por que a irmã Cipriana aconselhou que André Luiz ficasse naquelas paragens, porque ali ele encontraria ensejos de resgates de afeições. E, dado o momento, não valeram conselhos do instrutor para que o André Luiz não se revelasse para o seu avô, porque o mesmo não conseguia reconhecê-lo. Quando o seu avô começou a citar os entes queridos da família, por onde andavam, seus filhos que o haviam esquecido, seus pais que já haviam desencarnado antes dele, só havia um ser na Terra que poderia lembrá-lo e que poderia talvez salvá-lo desse engano e resgatá-lo. E ele diz assim: o meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Quando ele me afagava os cabelos, era a única pessoa, era o único momento em que eu acalmava o meu nervosismo, os meus anseios, as minhas ansiedades. Era nele que eu me sentia calmo, o meu netinho André Luiz. Se ele soubesse aonde estou, ele poderia me ajudar. E nesse momento, André Luiz caiu em pranto, se ajoelhou, beijou as mãos aduncas, ressecadas daquele ser esquelético, cadavérico. Olhou para o seu assistente e seu assistente consentiu. E o André Luiz falou a seu avô: vovô Cláudio, como que ainda não me reconheces? E eu também vou deixar para que vocês terminem a leitura dessa narrativa espetacular, que também me emocionou muito e que nos deixa grandes lições, que Deus nunca abandona os seus filhos. Os resgates sempre acontecem. No caso do avô do André Luiz, Cláudio, o resgate já estava acontecendo enquanto ele estava na Terra, quando André Luiz, ainda pequeno, afagava o seu vozinho, lhe fazia carinhos, como quem estava a despertar os sentimentos do avô. Plantou uma semente, isso é certo. Plantou uma semente no coração do avô, e que essa semente germinou, demorou alguns séculos, algumas décadas, mas cresceu. E nesse momento, André Luiz reencontrou
o seu afeto, a sua afeição. E é assim que Deus nos resgata, por nós mesmos, através de uma criança que chega na família, através de uma pessoa que do nada nós encontramos no caminho, os resgates espirituais, os resgates de afeições e afetos vão acontecendo. Eu agradeço muito por explanar aqui esses estudos, essas reflexões. Fiquem com Deus, sintam em seus corações as boas vibrações que vêm do alto, porque Deus e o nosso querido irmão mais velho, Jesus, sempre está conosco. Basta nós, através do coração, acessá-los. Eles sempre estão dispostos, com os nossos anjos da guarda. Muito obrigado e fiquem com Deus.